Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para mais uma aula de língua portuguesa da nossa jornada ampliada. E é com muito prazer, muita alegria que eu, a sua professora Ingrid, quero saudar a você como bem-vindo, dizer para você já se organizar, ficar aí posturado na sua carteira, porque nós estamos iniciando mais uma aula. E óbvio, para falar de coisa boa. E coisa boa, quando estamos em língua portuguesa, né? Principalmente a literatura. Algo que eu pessoalmente sou apaixonada, amo as viagens que a gente dá aí pelo tempo, pelo mundo, falando de literatura. Nós já temos traçado aí, né, durante essas últimas semanas, um caminho. Falamos sobre trovadorismo, falamos sobre o humanismo, que são movimentos que foram fortes no nosso país colonizador, né, Portugal, mas que ainda não haviam chegado até aqui. Afinal, não se tinha ainda o que hoje é Brasil. Mas hoje não. Hoje nós iremos falar de um movimento que também aconteceu aqui, que também fala da nossa terra, que também fala do nosso país. Esse movimento literário nós chamamos de quientismo e ele dá o pontapé inicial a tudo que é produzido aqui no nosso país até hoje. Então, bora lá conhecer? É importante, sempre que a gente fala de literatura, né, a gente contextualizar essa literatura. Como assim, professora? Contextualizar o quê? Contextualizar o momento em que essa literatura ela é desenvolvida. Quando nós falamos de quientismo, nós temos aí uma escola literária que, na verdade, não é considerada escola literária, mas que é importante a gente estudar aí, tá? Traçando uma linha do tempo dessa produção literária no nosso país. O quientismo, ele não tem ali, de fato, uma produção que é voltada para a literatura. E eu vou te explicar isso daqui a pouco. Por que ele não tem? Porque, de fato, ele tem esse nome chamado quientismo, porque ele ocorreu a partir do ano de 1500, quando os portugueses chegaram a essa terra que mais tarde foi chamada de Brasil. Eles vinham, né? O Portugal vinha e invadindo, a gente pode dizer assim, dessa maneira, né? Alguns espaços, alguns territórios, buscando, obviamente, ampliar o seu poder e extrair riquezas de terras estranhas. Assim, chegaram até o nosso país. Independentemente se eles queriam ir para a Índia, se não era, não importa. O importante é que eles chegaram até essa terra e passaram a explorar este lugar. Com a chegada dos portugueses, que já eram pessoas letradas, né? Que liam, escreviam, produziam textos, nós temos aí o início, tá? Dessa literatura no nosso país, tela cheia para nós. Então, quando a gente fala aí de contexto histórico, algo que o seu professor em sala de aula vai te cobrar, que a sua prova do Enem vai te cobrar, nós temos aqui o primeiro ponto, que é essa, né? A chegada dos portugueses, quando ali as grandes navegações chegaram ao nosso país e tiveram o primeiro contato ali com os indígenas. A partir disso, formou-se aí, iniciou-se a produção da literatura de informação e da literatura de formação. Essas duas expressões, elas são essenciais para a sua compreensão acerca do que é que, de fato, o quientismo produziu para nós como documentação histórica, como texto, como literatura. Por quê? Quando eu falo de literatura de informação, eu estou tratando daqueles documentos que nós veremos ainda nesta aula de hoje, em que as pessoas que foram enviadas pela coroa portuguesa chegaram aqui no nosso país e eles tinham que prestar conta, né? Havia ali um escrivão, uma pessoa dentro das embarcações que ele era pago, né? Ele tinha um cargo ali dentro da coroa para isso, onde ele vinha escrevendo, relatando tudo como foi a viagem para prestar contas para o seu rei. Nisso nós temos a literatura de informação. Essa pessoa, o escrivão-mor, escrevia para enviar de volta para a coroa e dizer como era a terra, como era o povo, como era a civilização, como se deu toda a viagem. Então tudo isso era chamado de literatura de informação, porque de fato informava. Nós temos ainda outros personagens que são de extrema importância aqui. Quem são eles? São as pessoas ligadas ao clero, ligadas à Igreja Católica. Essas pessoas, os padres, monges e assim por diante, eles produziram literatura de formação.
Uma literatura voltada a catequizar quem? Os nossos ativos, os indígenas, tudo bem? Então ali, com essa literatura de formação, eles visavam trazer o indígena, que era um povo ali politeísta, acredito que é assim que a gente fala, né? Ou seja, eles não acreditavam num Deus uno. Eles viam a terra como um Deus, o sol, a lua e assim por diante. Quando os portugueses têm esse contato, né, a igreja tem esse contato com os indígenas, eles sabem que por meio da fé e da educação, eles vão atrair esse povo ali para próximo deles. Então passa-se a produzir essa literatura de formação. Uma literatura que visava catequizar e ensinar os indígenas, né, a falar a língua portuguesa, porque afinal, eles tinham ali o seu idioma nativo, não falavam língua portuguesa não, certo? Tela cheia para nós. Então essa aí é a diferença básica e essencial que você precisa saber. E explorando um pouquinho a literatura de informação, eu quero ler com você aqui um trecho da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ali, tá, para a coroa, relatando suas primeiras impressões dessa terra chamada Brasil. Veja só comigo. Abre aspas. Nesta altura, houvemos vista de terra. Primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Veja, Pero Vaz, ele faz toda uma caracterização daquilo que ele via, né? Então ele fala de um monte que era grande, redondo, fala das árvores que ele estava vendo ali, trazendo todas as primeiras impressões que ele teve da nossa terra. Fazendo uma análise do que ele escreve aqui, nós temos o quê? Que Pero Vaz, ele explorou bastante ali o uso de exclamações e adjetivos. Por quê? Geralmente, quando você vai descrever algo, né, você vai explorar, sim, bastante adjetivos. Então, veja que essa é uma característica da literatura de informação. A exploração de adjetivos e do sinal de pontuação, exclamação, né? Que ele vem ali para trazer uma tonalidade ali, um sentimentalismo para aquilo que está sendo falado. Tela cheia. Que sentimento é esse que traz para nós, né, o uso dessa pontuação? Esse tom de admiração que Pero Vaz tinha por aquilo que via, né? Afinal, nós estamos em um país que tem belas paisagens. Se hoje, depois da exploração humana, ainda é tão bonito, imagina naquela época, né? E por fim, o descritivismo detalhado, que é típico da literatura de informação. Aqui basicamente eu estou repetindo para você o que eu já falei, né? Ali a literatura de informação, ela trazia essa descrição detalhada de tudo que era visto. Então nós temos muito aí o uso e a exploração de adjetivos, de locuções adjetivas e de palavras que vão caracterizar aquilo que está sendo visto por quem escreve acerca do espaço. Tudo certo? Vamos ali conhecer mais um pouquinho dessa literatura. Vamos lá. Pero Vaz, obviamente, também vai descrever quem? Os nossos indígenas. Peças importantíssimas, né, desse tempo. Então ele diz assim, abre aspas, andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Fecha aspas. Quando nós falamos de Portugal, nós falamos ali de uma sociedade, né, que ela já tinha um outro tipo de costume, um outro tipo de moral. Lá em Portugal não se andava nu, né? As pessoas se cobriam porque já tinham essa noção da vergonha, de não mostrar o corpo, a intimidade e assim por diante. A cultura, a moral indígena é completamente diferente, né? Nós conhecemos aí, ficou estigmatizado pelos anos, que o indígena é um povo que anda ali nu, eles não usam roupas. Hoje já está bastante difundido. Só de fato ali comunidades que ainda conseguem se manter isoladas que vão manter essa cultura. Hoje não, o indígena ele se cobre, ele usa roupa normalmente lá no local dele de vivência. Contudo, à época, tela cheia. Contudo, à época não, né?
O indígena, ele ainda não tinha tido esse contato com uma cultura, uma moral diferente da que ele estava acostumado. Então veja que Pero Vaz, ele vai descrever esse indígena trazendo destaque a esse aspecto dele, de não se cobrir com roupas, né? Então ali as partes íntimas do indígena andavam normal, de fora, tranquilamente. Para eles isso não é tido como vergonha. Isso faz parte de algo natural do corpo humano. E Pero Vaz se admira muito com isso e vai descrevendo aquilo ali nas cartas que ele escreve para o rei, tela cheia. Então trazendo uma análise, né? Aqui nós temos que Pero Vaz, ele vai retratar o indígena como alguém que é inocente e ele liga essa inocência ao quê? Ao fato dele andar nu e não se importar, né? Isso traz ali para o indígena uma característica de alguém que é infantilizado. Pelo menos na visão ali, né, de Pero Vaz e na visão do povo que está chegando aqui, na visão do colonizador. A nudez é vista pelo olhar europeu como sinal de pureza, né? Então eles entendem ali que há uma pureza no indígena por ele não se importar com a sua própria nudez, certo? Não tem esse tom de vulgaridade que, por exemplo, já teria lá em Portugal naquela época devido aos costumes da sociedade. E ele vai reforçar também a ideia do bom selvagem, típico da mentalidade renascentista, né? Que vê o quê? O indígena não como um ser humano comum e normal, que apenas tem a sua cultura, a sua moral ali diferente, não. Ele vê o indígena como um selvagem, como alguém ali que precisava, né, de uma intervenção, que hoje nós entendemos que é completamente desnecessária, era só bastar respeitar o indígena, a maneira dele viver, mas a gente sabe que não foi assim, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide? E aqui a gente já vai ver um pouquinho sobre a literatura de formação. Eu trouxe também para você alguns textos para você entender de fato ali como que era produzida essa literatura de formação. Aqui nós temos um trecho do poema A Virgem, tá? Escrito pelo grandiosíssimo Padre José de Anchieta, né? Esse nome ele ainda né? Ele até hoje a gente conhece, é colocado aí em pontes, em cidades, em diversos lugares. Por quê? Porque ele foi uma peça muito importante aqui quando nós falamos de colonização de Portugal. Por mais que José de Anchieta fosse um padre, fosse ligado à Igreja Católica, né? Também, obviamente, ali respondesse aos desígnios da igreja, que era o quê? Trazer esse indígena para a fé. Ele foi um grande defensor dos indígenas. Era contra explorá-los, era contra a enganação que eles sofriam, certo? Era contra essa objetificação do indígena como um ser selvagem, como um animal. Tela cheia. Então ele diz assim, abre aspas, Virgem digna do céu, esplendor do mundo e das gentes, modelo da vida, rainha dos anjos. Fecha aspas. Isso aqui faz parte de um alto. O que é um alto? A gente viu na última aula. Um alto é um tipo de encenação ali, certo? Em que nós teremos, como eu estou bem falando, é uma encenação, um teatro, é um tipo de teatro que é ligado aí, tá? A questões religiosas, o alto. Então aqui José de Anchieta, ele escreve esse alto por quê? Obviamente a encenação era um modo também deles conseguirem catequizar, colonizar o indígena, porque afinal, como eu falei, havia essa barreira do idioma, né? O indígena que, a depender do lugar em que eles estavam, tinha cada um ali o seu idioma e eles falavam língua portuguesa. Então, por meio dos autos, das encenações, eles também faziam esse papel ali da catequização. Tela cheia. Então veja que esse trecho aqui vai falar sobre a Virgem digna do céu, né? Provavelmente ligada ali à figura de Maria, a figura bíblica de Maria, e ele vai falando sobre ela. Quando nós falamos aqui desse trecho e falamos da literatura de formação, nós vemos que há a predominância de substantivos abstratos e também religiosos, né? Então, virgem, céu, esplendor. O que é substantivo abstrato? A gente costuma falar que é aquilo que a gente pega, né? Que de fato se materializa. Perdão, substantivo abstrato não, tá? Professor errou, perdão. Substantivo abstrato é aquilo que a gente não consegue tocar, né? Trazendo aí essa conceituação que você já está mais acostumado.
A utilização desses substantivos, ele vai evidenciar esse tom devocional, totalmente ligado ali ao que? A religião. Também temos o uso de adjetivos que são qualificativos. Então, quando ele diz que essa virgem ela é digna, ela é do céu, ela é do mundo, ele está qualificando, está trazendo características para essa figura narrada aqui no alto, tá bom? Essas características vão atribuir esse tom de santidade suprema à figura de quem? Da Virgem Maria, que para a fé católica, né, tem ali um desempenho, um papel importantíssimo ali no que concerne à fé desse povo. E também demonstra que há forte presença de tradições clássicas e bíblicas, com metáforas que vão remeter à pureza e à realeza espiritual. Então, aqui nós temos um exemplo de alta escrito pelo padre José de Anchieta. Veja que há uma temática aqui totalmente ligada e voltada para a exaltação da fé e dos dogmas católicos. Tudo certo? Vamos lá para o nosso próximo slide. Se houver dúvidas, tá? Não hesite em nos perguntar. Outro pedaço desse alto aqui, né? Ele diz assim, abre aspas. Vinde, filhos do sol, ouvir a palavra do Pai. Ele criou os céus, a terra e o mar. Lançai fora os deuses de pau e de pedra. Então aqui quando ele diz, né, ouvir a palavra do Pai, ele se refere ao Deus bíblico, né? Ele fala dessa característica que é narrada na Bíblia, de Deus ter criado os céus e a terra, e diz que é para eles jogarem fora os deuses de pau e pedra. Ou seja, deuses que provavelmente estavam ligados ali, né, à fé do povo indígena. Não sei se o povo indígena tinha costume de produzir imagens e etc. Mas ele pede-se, né, influencia o indígena a abandonar aquelas características e se voltar totalmente ali para a fé católica. Tela cheia. Então, nós temos mais uma vez, né, essa predominância dos substantivos abstratos e religiosos, tudo certo? E aqui a gente repetiu, né, esses pontos. E a forte presença dessas tradições clássicas ligadas ao quê? À Bíblia. E isso, para a nossa aula de hoje, é tudo que é necessário, né, que nós precisaríamos ver. Essa contextualização, entender que quentismo, na verdade, não é considerado, pela grande maioria dos estudiosos da literatura, não é considerado uma escola literária, que ela tem esse nome porque ocorreu a partir do ano de 1500, tudo certo? Que foi o tempo em que Portugal chegou ao nosso país e passou a colonizar. E entender esse fator principal que você não pode esquecer. Diferença entre literatura de informação, é uma literatura que de fato informa, fala sobre a Terra, fala sobre tudo que está acontecendo aqui. Na verdade, são documentos históricos que foram produzidos. E essa literatura de formação, o papel que a Igreja Católica desempenhou aqui para, de fato, trazer ali, né, invadir essa cultura que era do indígena, essa fé, esse modo de viver e trazê-los para perto deles. Tudo bem? Tudo certo? Mas vamos agora para outra parte da nossa aula. Um momento aqui que nós vamos socializar um pouco, refletir um pouco sobre tudo aquilo que falamos. Vou colocar para você no nosso próximo slide uma questão. Te darei o tempo de 5 minutos para realizá-la, tá? Uma questão de vestibular, e eu volto depois para a gente corrigir.
Oi, olha quem voltou. Eu mesma sou prof e a gente já vai direto corrigir a nossa questão. Acredito que você observou que nós temos aqui de um lado, né? O trecho de um texto e do outro a nossa questão. Como de costume, vamos saber primeiro o que a questão vai nos exigir para depois retornar à leitura. Questão 1, retirada do Enem. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento redigido no Brasil e possui valor histórico e literário inegável. Sobre a carta, é correto afirmar que... Vamos ler o trecho aqui? Abre aspas. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fárteis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram à boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Fecha aspas. Carta de Pero Vaz Caminha, 1500. Então, antes da gente analisar ali juntos, né, cada uma das opções, a gente já percebe algo aqui. Pero Vaz, ele narra ali situações que eles estão vivenciando com os indígenas. Traz ali esse choque de realidade, né? Na verdade, esse choque ali de culturas que está acontecendo. Então, os portugueses chegam, apresentam um papagaio, a gente percebe pelo que é descrito que o quê? Os indígenas já estão familiarizados com esse tipo de ave, mas quando se trata da galinha, não, eles não conhecem. Então, ali eles demonstram um medo do animal. É narrado também que eles vão oferecendo ali alguns alimentos, né, para os indígenas e que, em sua grande maioria, eles não gostam do sabor de nenhum. Isso também nos revela que provavelmente o indígena não tinha costume de se alimentar daquilo, então, sendo estranho ao seu paladar, ele não consegue consumir. Tela cheia. Então, aqui é correto afirmar o quê? Letra A. Foi escrita por Pedro Álvares Cabral? Obviamente não, né, pessoal? Aqui a gente já deixa claro de quem foi feita ali, né, de quem é a autoria dessa carta, e foi Pero Vaz de Caminha. B. O intuito era descrever sobre o novo local encontrado pelos portugueses? Aparentemente sim, né? De fato, eles descrevem tudo o que está acontecendo ali nesse local que os portugueses acabaram de chegar. C. Redigida em versos, a carta foi entregue ao rei Dom Manuel de Portugal? Não, né, pessoal? Aqui a gente não percebe isso pelo trecho. D. De caráter objetivo, o escrivão descreveu as paisagens do local. A carta descreve paisagens? Descreve, mas não nesse trecho, tá bom? Aqui ele está falando do contato com o indígena. Letra E. O escrivão espanhol Pero Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta. Vamos ver se nós vamos acertar com a letra B ou a letra E? Nosso gabarito letra B, né? Pero Vaz provavelmente era português, já que ele vinha ali dentro dessa comitiva de Portugal. E nós temos como resposta correta a letra B, que é o que nós já sabemos, né? Essa aqui faz parte da nossa literatura de informação. Essa literatura visava o quê? Detalhar e informar sobre esse novo local encontrado pelos portugueses. Tudo bem? Acredito que sim e espero sinceramente. Você teve espaço para perguntar, para questionar, para dialogar sobre esta aula. Agora vai ser o momento em que você irá retomar somente com o seu professor do presencial para realizar todas as atividades que nós preparamos para você. Dê o seu melhor, entregue o seu melhor, porque você é a pessoa mais beneficiada com isso, tá bom? E não se esqueça, eu já deixo aqui um encontro marcado com você em uma próxima oportunidade para a gente continuar falando de literatura. Fique com Deus, fique em paz e até a próxima. Tchau!